Sejam muito bem-vindos à parte final da série Oficina na Garagem. Eu sou o Luciano e nosso papo hoje engloba vários assuntos, então bora logo pro vídeo. Pneus. A única parte em contato com o chão durante a pilotagem é um dos itens mais importantes da moto. Um dos principais cuidados com ele é a calibragem. Se estiver irregular, vai causar instabilidade, desgaste irregular e pode causar acidentes. Existe uma margem que você pode usar para calibrá-los. Uma para quando você estiver pilotando sozinho, uma para quando você estiver com garupa ou carga na moto, outra quando vai fazer uma pilotagem um pouco mais agressiva e aquelas curvas insanas. Então procure sempre as informações corretas relacionadas à sua moto para fazer uma calibragem correta e não correr riscos. Existem algumas especificações e análises para a gente verificar no pneu. Vamos dar uma olhada nelas. Vamos pegar o pneu da D400 como exemplo. Na lateral do pneu você vai encontrar esses números e letras. O 150 é a largura do pneu em milímetros. O 60 é a relação entre a altura do flanco e a largura do pneu, que é definida em porcentagem. Então, neste caso, equivale a 60% da largura do pneu. R17. O R significa que esse pneu é do tipo radial e projetado para um aro de 17 polegadas. Detalhe, galera, muito importante sobre isso. Eu vejo muito na internet o pessoal comentar sobre a questão de colocar um pneu maior na moto para fazer curva, para ter mais aderência, alguma coisa desse tipo. Bom, pessoal, não é bem assim. Se você pegar, por exemplo, um pneu 180 e colocar no lugar desse da Dominar, que é um 150, o aro tem uma distância entre as abas. Nas motos com o pneu maior, esse aro é projetado para ser mais largo, para o pneu ter o formato normal que ele precisa ter. Quando você pega esse pneu que é projetado para um aro mais largo, ele pode ser do mesmo diâmetro, pode ser 17 polegadas também. Mas se ele for mais largo, quando você colocar esse pneu na sua moto, em vez dele fazer esse formato que é o correto dele, ele vai fazer isso. Ele vai ficar pontudo, porque o aro é mais estreito aqui embaixo. Com isso, você vai perder estabilidade na curva, na verdade. Você pode até ter mais aderência quando você inclinar a moto, porque ele vai ter um pouco mais de banda de rodagem no chão, sim. Mas quando você for entrar na curva, a moto não vai entrar de um jeito suave, ela vai cair para dentro da curva. E é nesse momento que pode acontecer um acidente. Então, realmente, ele dá um pouco mais de aderência, se a gente for pensar pelo jeito lógico, porém, ele causa esse efeito na moto. Então, não é muito desejável esse tipo de coisa, porque você pode se assustar ou ter uma manobra muito rápida e acabar sofrendo um acidente. Então, coloquem sempre o pneu correto, especificado para sua moto, mas escolham um pneu com características que você precisa. Um pneu mais mole para você fazer uma curva mais fechada, para você pegar aquele rolezão mais pesado, ou um pneu com mais resistência, um pneu mais durável para você fazer longas viagens ou coisas desse tipo. Então fiquem atentos a esse detalhe, tá, galera? O MC mostra que esse pneu é projetado para motocicletas. 66 é o índice de carga e ele se refere ao peso máximo que esse pneu pode suportar. Normalmente tem escrito aí na lateral dos pneus, como vocês podem ver aí no pneu da Dominar 400. O H é o índice de velocidade e esse item requer um pouco mais de atenção. Ele indica a velocidade máxima que o pneu pode operar. Eu vou deixar uma tabela aí na tela para vocês darem uma olhada. TWI é o indicador de desgaste de banda de rodagem. Indica quando o pneu chega ao limite de uso. Por segurança, é melhor substituir. DOT mostra quando o pneu foi fabricado. Por exemplo, DOT 3123, como está aí no pneu da Dominar. Nos diz que esse pneu foi fabricado na 31ª semana de 2023. Geralmente os pneus têm uma validade de 5 a 7 anos. Depois desse período, não é recomendável usar esses pneus, galera. Existem vários modelos de pneu diferentes, cada um para uma aplicação. Os pneus Street, desenvolvidos mais para a área urbana, asfalto, e tem uma ótima aderência e uma durabilidade maior. Off-road para fazer aquela trilha insana ou rodar em terrenos que exigem maior tração. Pneus esportivos focados em desempenho e alta aderência para pilotagens extremas. All-terrain, que compõe um pneu misto que pode rodar tanto no asfalto quanto na terra. E por fim, galera, sempre verifique os pneus da sua moto. Dê uma olhada se não tem rachadura, se não tem nenhum rasgo, se não tem nenhum furo, se não tem algum dano no pneu que pode colocar sua segurança em risco. Como eu disse antes, ele é a única parte da moto em contato quando você está pilotando. Então, se ele tiver algum problema, provavelmente você vai sofrer um acidente ou ter uma pane grave. Então, fiquem sempre atentos, beleza? Ignição. Funciona da seguinte forma. A bobina de ignição é dividida entre bobina primária e bobina secundária, feitas com fio de cobre sobrepostas uma à outra. Quando você liga a chave da moto, uma corrente elétrica da bateria começa a fluir pela bobina primária. Esse fluxo cria um campo magnético em volta dela. No sistema de ignição existe uma chave que liga e desliga essa corrente elétrica, que pode ser um distribuidor mecânico ou um CDI, por exemplo. No momento em que esse dispositivo interrompe a corrente que está fluindo pela bobina primária, o campo magnético dela colapsa. Isso causa uma brusca mudança no fluxo do campo magnético e induz uma alta tensão
tensão na bobina secundária, essa tensão pode chegar a dezenas de milhares de volts. E quando encontra o espaço vazio entre os eletrodos da vela, ela salta, causando uma faísca. E assim ocorre a combustão da mistura ar-combustível que se encontra na câmara de combustão do motor. Os problemas mais comuns em uma bobina de ignição são os seguintes: dificuldade de partida do motor, perca de potência, alto consumo de combustível, e podem ocorrer devido ao calor excessivo, vibração intensa, desgaste natural ou blindagens trincadas. Também fazendo parte desse sistema, a vela de ignição é uma peça fundamental para o bom funcionamento dele. Existem as convencionais que usam eletrodo de níquel, as com eletrodo de irídio, platina e múltiplos eletrodos. Vamos dar uma olhada numa vela funcionando e vamos aprender a regular o eletrodo da vela, que precisa estar na medida correta para que a faísca saia da forma correta também. Então aqui a gente tem o eletrodo central, percorre todo o corpo da vela. Nós temos o isolamento de cerâmica. A gente tem a base da vela, que também é o aterramento dela. É onde ela fica presa no cabeçote da moto e também serve como aterramento. Aqui embaixo a gente consegue ver o eletrodo central, que é aquela pontinha fininha. Na vela de irídio, no caso dessa, ele é mais fino. Na vela convencional, ele é um pouco mais grosso do que isso aqui. Aqui a gente tem o eletrodo terra. Muito cuidado quando vocês forem fazer qualquer manutenção que exija mexer na vela, porque essa cerâmica aqui quebra muito fácil. Então, se ela trincar, ele pode começar a saltar a centelha para o aterramento, pode falhar. Um item bem delicado, uma vela. Toma um certo cuidado para mexer com ela. Para fazer a regulagem da distância do eletrodo na vela, vocês vão precisar de uma ferramenta como essa, chamada de calibre de lâminas. A minha tá enferrujada, coitada, porque ela tava ali na garagem. Ela tem várias lâminas, cada uma com uma medida, e aí vai ser de acordo com o manual da moto. Vocês vão olhar qual é a abertura que tem que ter nesse espaço entre esse eletrodo terra e esse eletrodo central aqui. Esse espaço que vocês vão precisar medir. Então vocês vão pegar o calibre de lâmina, digamos lá que, vamos dizer que a sua moto exija 1 milímetro de folga nessas peças. Então você vai pegar o calibre e vão medir a folga, 1 milímetro ali certinho. Se caso vocês precisarem ajustar, é só vocês pegarem alguma coisa e dar umas batidinhas aqui até chegar no ponto. Cuidado para não bater aqui, cuidado para não quebrar a cerâmica. Bate de leve, tá, galera? Não apoia ela em nada, só segura ela na mão e vai batendo devagarinho até chegar na posição que vocês precisam. O mais correto é vocês trocarem no tempo certo que a fábrica manda, ou o fabricante da vela. Se ele manda você trocar a vela lá a cada 15 mil quilômetros, você vai lá e troca a vela a cada 15 mil quilômetros. Beleza? Alimentação. Nas motos carburadas, existem basicamente dois tipos de carburadores, o mecânico e o eletrônico, que nada mais é do que um carburador mecânico com alguns acessórios eletrônicos para melhorar a sua eficiência. Nele existe uma cuba, onde o combustível fica armazenado e é sugado para o motor através do tubo de Venturi, onde o ar é acelerado e suga esse combustível através do injetor ou do pulverizador de combustível. Nas motos com injeção eletrônica, todo esse processo é gerenciado pelo módulo de controle eletrônico, ou a ECU da moto. O bico injetor é uma válvula que libera e interrompe a passagem de combustível de uma forma muito rápida, de acordo com a necessidade do motor. Ao contrário do carburador, ela não possui uma cuba no corpo de injeção, onde o processo acontece, mas sim uma bomba elétrica localizada geralmente dentro do tanque da moto, que envia esse combustível pressurizado para o bico injetor para que ele possa ser pulverizado no melhor momento. Nos dois casos, funciona basicamente do mesmo jeito. O ar é admitido, o combustível é pulverizado, é misturado com o ar e segue para ser queimado dentro da câmara de combustão. A diferença é que um é mecânico e o outro é eletrônico. Lembra que eu sempre falo para vocês nos vídeos que a mecânica é basicamente a mesma coisa, o que muda é como a tecnologia é aplicada? Então a injeção eletrônica faz a mesma coisa do carburador. A diferença é que a ECU, que é o seu cérebro eletrônico, consegue gerenciar todo esse sistema de uma forma muito mais eficiente do que um carburador. Mas é basicamente a mesma coisa. Suspensão. Os tipos mais comuns são as telescópicas ou upside down, que são as suspensões invertidas. São formadas pelo tubo interno, o tubo externo, mola, flauta, válvulas, pistões, retentores e guarda-pó. Ambas funcionam praticamente da mesma forma, mas sua construção proporciona
adiciona características distintas entre elas. Na invertida, por exemplo, a rigidez do conjunto o deixa menos sujeito à torção e proporciona uma maior estabilidade. Seu desempenho em altas velocidades e em condições agressivas como motos de freestyle ou motocross, por exemplo, são muito superiores às telescópicas. O funcionamento é relativamente simples. Quando o pneu encontra um obstáculo e o tubo de suspensão é comprimido, um sistema de válvulas, orifícios e pistões fazem o controle do fluxo de óleo. Com isso, ele consegue controlar a velocidade em que a suspensão se comprime e se expande, deixando-a mais dura ou mais mole. Em motos de alto desempenho como as esportivas, é possível ajustar a pré-carga da mola e as válvulas de controle de fluxo de óleo, que pode ser feita de forma manual ou eletrônica como nas motos mais modernas. Os defeitos mais comuns geralmente são vazamentos de óleo causados por falha do retentor, riscos no tubo de suspensão, empenos ocasionados por pancada ou excesso de peso na moto e óleo ruim também. Esse óleo, galera, precisa também ser trocado regularmente de acordo com o manual, de acordo com a quilometragem que sua moto andar ou as condições que você está ali pilotando. Se forem mais severas, antecipa um pouquinho essa troca, ou a cada 2 anos. Então vale a pena dar uma olhadinha no manual para ver se está tudo ok, beleza? Olha aí, pessoal, para quem nunca viu a Dominar 400 por dentro, a gente vai mostrar um pouquinho dela agora. Nessa região aqui a gente tem a tampa de válvulas, é aqui que cobre as válvulas, é onde está o cabeçote da moto. Aqui a gente tem uma vela, aqui a gente tem a segunda vela, aqui a terceira vela. Essa moto tem 3 velas, tá, galera? Para quem não sabe, essa aqui é a bobina, é esse carinha que faz aquela conversão de uma tensão baixa com amperagem mais alta para uma tensão de milhares de volts com amperagem mais baixa. Manda o pulso elétrico para cá, esse pulso é convertido em alta tensão aqui dentro, joga para esse cabo, vai lá na vela e a centelha pula. Esse é o módulo do ABS, é onde faz aquele controle do freio da moto para não deixar as rodas travarem. Aqui atrás ele tem um módulo que é separado do módulo de injeção da moto, que é esse aqui. Esse é o módulo de injeção. Isso aqui que controla toda a parte eletrônica da moto. Bateria, polo positivo, polo negativo. Tinha mostrado para você já a caixinha de fusível. Aqui a gente tem o relé de partida. Esse carinha, como que ele funciona? Você não pode ligar diretamente a corrente da bateria lá na chave de partida da moto, o botãozinho, porque na hora que você apertar ele vai derreter, porque a corrente aqui é muito alta. Então esse carinha é uma chave. Quando você aperta, ele dispara um circuito aqui dentro que fecha esse contato e une essas duas pontas, que nada mais são do que esse cabo aqui dividido no meio. Então você dá na partida, ele aciona esse mecanismo levanta uma alavanca, vamos dizer assim, e ela emenda esses 2 fios e a moto dá partida, beleza? Esse fio entra nessa peça e vai direto lá no motor de partida da moto, joia? Aqui a gente tem a parte do sistema elétrico atrás, onde vai os fios para seta, luz de freio, luz de placa. O chicote da moto vem, chega nesse ponto, ele distribui para o resto da moto. Funciona assim em todas as motos. Tem um chicote principal que passa por toda a moto e ele vai ramificando para onde precisa levar a energia. Aqui é a caixa do filtro de ar, onde fica o elemento do filtro de ar. Essa parte é o corpo de injeção da moto. A gente tem alguns sensores e alguns atuadores, como eu falei para vocês nos outros vídeos. Aqui a gente tem um sensor, aqui a gente tem outro. Aqui a gente tem o bico injetor, aqui a gente tem o motor de passe, esse carinha que regula a marcha lenta da moto. Então esse aqui é o corpo de injeção da moto, ou corpo de borboleta, como também é chamado. Se vocês ouvirem esse termo também tá certo. Ali embaixo, nessa área, estão vendo essa peça com 2 fiozinhos entrando ali? Isso aqui é a ventoinha do radiador. Quando o motor atinge uma certa temperatura, essa ventoinha aciona, puxa o ar no sentido do radiador, para que possa fazer o arrefecimento da moto e essa troca de calor consiga diminuir a temperatura do líquido de arrefecimento e fazer a moto resfriar. Essa moto tem refrigeração líquida, por isso que ela tem o radiador. Nas motos com refrigeração a ar, ela não vai ter o radiador, vai ter só as aletas do motor ou a combinação de arrefecimento ar-óleo. Vai ter um radiadorzinho menor, onde é arrefecido o óleo, que também ajuda na refrigeração do motor, e ele faz parte do sistema de arrefecimento nesses tipos de moto. Aqui a gente tem um suspiro do reservatório de expansão. A gente tem aqui uma tampinha, a gente tem uma outra tampinha para colocar o fluido também. Como na outra parte, aqui também tem as mangueiras que fazem circular esse fluido que passa por dentro do motor nessa área, tá, galera? Esse fluido de arrefecimento não passa por dentro do motor aqui nessa parte não. É mais na parte de motor mesmo. Que a gente tem que entender que apesar de ser uma peça só, são 2 partes distintas. Motor e transmissão, tá? Já é dividido.
não é tudo a mesma coisa. O motor de moto é um motor agrupado, então é tudo no mesmo bloco, mas são partes distintas. Câmbio, né, o transmissão e motor, tá joia? No carro é diferente, você consegue destacar. Nesse aqui não, é tudo agregado. Essa parte é a parte da embreagem da moto. Aqui é onde a gente põe o óleo. Aqui é onde a gente verifica o nível do óleo, como eu já tinha mostrado nos outros vídeos para vocês. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Na hora que você aperta, ela abre os discos de embreagem, fazem com que esses discos desacoplem e a moto fica no neutro. Beleza? Tem uma regulagem aqui, tem uma outra regulagem aqui. Aí vocês vêm aqui em cima e regulam essa parte para deixar a manete na altura que vocês desejam. Nesses vídeos da série a gente está tratando motos de um modo geral, por isso que eu não trouxe informações tão detalhadas sobre essa moto. Mas toda a manutenção que eu for fazer nela eu vou trazer para vocês, então quem forem os proprietários do Dominar 400, fiquem ligados no canal, porque tudo que precisar fazer nessa moto vai aparecer aqui no canal e eu vou trazer em detalhes para vocês os problemas, as manutenções, as soluções, tudo relacionado ao Dominar 400. Beleza? Então é isso aí. Pontos de lubrificação. A lubrificação, assim como já vimos lá no vídeo sobre óleo e filtros, é crucial para a manutenção preventiva da nossa motoca. Pessoal, existem vários pontos de lubrificação na moto. Aqui é um deles, nessa alavanca do pedal do freio. Ali atrás ele tem um pino, essa alavanca funciona em cima dele. É um ponto que vocês podem lubrificar. As manetes, onde tem o pino que trava elas, é um ponto de lubrificação dos dois lados. Eixo do câmbio, aqui é um ponto de lubrificação, aqui é outro ponto de lubrificação. Pode jogar o óleo dentro daquele buraquinho, onde vocês vão colocar uma graxa spray de preferência, tá joia? Para que ela possa penetrar legal naquele orifício ali e lubrificar a peça por dentro. No caso desse passador de marcha, ele tem essa haste que pode ser regulado. Em muitas motos essa alavanca é presa direto nesse eixo, então a regulagem é feita aqui. Você solta esse parafuso, esse eixo é um eixo fresado, essa peça é uma peça que tem os dentes de encaixe, então você muda ela de posição para regular a altura do pedal. O descanso central também pode ser lubrificado, aqui onde ele faz movimento. O cabo de embreagem também deve ser lubrificado de tempos em tempos. Geralmente depende do uso, então quando ele começar a ficar mais duro, você vai notar a hora de fazer a lubrificação dele. E para lubrificar o cabo de embreagem, eu uso essa ferramenta especializada de última geração aqui. É uma garrafa de 600 ml de água, eu cortei um pedaço de câmara de ar, fiz um buraquinho na tampa, coloco ele ali dentro, enfio o cabinho aqui e viro ela de ponta cabeça e aperto para que o óleo possa escoar para dentro do cabo, tá joia? Assim ele não faz aquela melequeira e dá uma lubrificação eficiente. Não precisa esperar sair lá na outra ponta do cabo, pode só colocar por uns 1 ou 2 minutos, porque depois, de acordo com o movimento do cabo, esse óleo vai escorrer até lá no final. Se você colocar muito, vai ficar lambrecando a moto, não fica legal. Lavagem da moto. Um dos grandes equívocos ao se lavar uma moto é achar que ela é à prova d'água porque ela pode andar na chuva. Não é bem assim, galera. Existe um modo correto de se lavar a moto. A gente não pode sair jogando água em tudo quanto é lado. Vamos entender por quê. Quando uma moto é projetada, seus componentes elétricos são cuidadosamente posicionados em locais com menor potencial de serem atingidos por um grande volume de água ou água sob pressão. Então, galera, na verdade, a maioria dos componentes elétricos da moto, eles são resistentes à água e não à prova d'água. Sendo assim, eles conseguem funcionar dentro de um certo limite enquanto estão molhados, mas sofrem danos por conta disso e com o tempo acabam falhando ou dando algum defeito. Outro detalhe é lavar a moto com produtos corrosivos, com compostos à base de soda, como por exemplo o famoso Solupan, que além de deixar a moto com um aspecto horrível, tira toda a galvanização dos parafusos, deixa o alumínio do motor ficar todo esquisito, todo esbranquiçado, resseca os plásticos, tira o cromo, acaba com o verniz da pintura e ainda corrói todos os conectores e pistas de contato dos componentes elétricos da moto. Então é muito importante ter cuidado na hora de lavar a moto. Usem sempre os produtos corretos, não usem soda, não usem Solupan, não usem nada desses produtos fortes para tirar. Não, galera, tem os produtos corretos e a gente vai ver agora como lavar a moto do jeito certo. Bom, galera, então a gente vai lavar a Dominar 400. Uns detalhes que a gente tem que ficar mais atento é o seguinte:
essa parte dos botoeiros, essa parte onde tem os contatos elétricos, até uma vez que eu lavei a Dominar 400, ela parou de dar partida, porque esse botãozinho aqui falhou, o botão do Start. Se vocês puderem cobrir essa parte com uma sacolinha, alguma coisa, melhor, porque vai proteger esse sistema. Depois você passa um pano úmido e um silicone para proteger o plástico. A ignição da moto não bate o jato direto para não ter perigo de entrar água ali dentro. Também ajuda bastante, porque ali onde vai a chave, ele tem uma certa selagem, mas não é 100%. Painel da moto, não joguem o jato direto no painel da moto. Se for jogar, tem que ser um leque mais aberto para não ter perigo de entrar água no painel, por mais que ele seja blindado. Se ele tiver alguma falha, vai entrar. Essa parte aqui na frente onde tem essa fiação também não é legal, porque se a vedação do farol não estiver legal, vai entrar água no farol. Na tampa do tanque também não é legal você jogar uma água muito forte, joia? Essas partes aqui da moto, onde tem muitos componentes, nunca joguem a água diretamente, o jato direto aqui. Na verdade, nenhuma parte da moto é interessante você jogarem o jato direto, mas nessas partes é mais complicado um pouquinho. Então tomem cuidado com isso. Nunca joguem o jato direto com o bico de pressão, se vocês tiverem uma VAP aí, alguma coisa assim, porque isso com certeza vai danificar ali alguma coisa de sua moto. Pessoal aí que tem moto com arrefecimento líquido, cuidado na hora de jogar água no radiador, aquelas aletas onde tem esse metal mais fininho, não entortar, porque isso vai dificultar o fluxo de ar pelo radiador, tá joia? Então tomem cuidado também para jogar o jato aí, para não ter perigo de acontecer nenhum dano. Bom, galera, então vamos lavar a moto. E a primeira coisa que a gente vai fazer é jogar uma água geral na moto para tirar a terra, tirar o excesso de poeira, para na hora que a gente passar os produtos ela não arranhar. Vamos usar uma bucha de microfibra para não arranhar a motoca, um pincel e o shampoo correto para fazer a limpeza da moto. Galera, muito importante também, não deixa a espuma secar, tá? Se ela secar, ela pode ficar grudada na moto e manchar. Então, mantenha sempre úmido enquanto vocês estiverem passando o sabão, para não ter perigo de manchar a pintura depois. Galera, chegamos ao final. Gostaria de agradecer a todos que assistiram aos vídeos desta série. Nessas últimas semanas de gravação eu praticamente não dormi, foi bem difícil, foi bem puxado fazer esses vídeos, mas eu faria tudo de novo para trazer esse conteúdo para vocês. Eu espero ter conseguido contribuir de alguma forma para continuar merecendo a sua confiança no meu trabalho e todo esse carinho que eu tenho recebido. Tudo isso só foi possível graças a vocês. Hoje, no momento da gravação deste vídeo, nós já somos uma família de mais de 600. E isso é uma coisa fantástica. Eu estou muito feliz mesmo. É por causa de vocês que o canal está crescendo, que a nossa família está aumentando e cada dia mais a gente vai ficar maior. Obrigado, galera, do fundo do meu coração. E já sabe, se gostou do conteúdo, explode esse vídeo de like. Se inscreve e ativa o sininho para não perder a notificação de nenhum novo vídeo. Assiste os outros vídeos da série, porque tem muita informação bacana lá também. E compartilha com seus amigos, é claro, para dar aquela força pro canal. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê semana que vem com o próximo vídeo. Eu fico esperando você. Um grande abraço e até lá!